Vamos falar sobre os últimos acontecimentos pós esse paredão que colocou o Rodriguinho. Ninguém esperava, mas esperava. A gente aqui fora esperava, né? Talvez lá dentro o Rodriguinho, talvez não. Não, esperava também. Todo mundo esperava. Não, mas na verdade a gente tinha dúvida se ia rolar Fernando ou Rodriguinho. A gente sabia da possibilidade. Não sabia a dobradinha, né? Agora a gente também sabe que se Rodriguinho não fosse nesse paredão, tão cedo ele não iria. Sim. Rodriguinho que vem aí tendo uma rejeição muito grande do público, e eu diria até que a família dele, a equipe dele, deve estar feliz dele estar nesse paredão. Por quê? Porque muita gente falava sobre uma possibilidade de uma rejeição recorde, de uma rejeição histórica, que entrasse aí para as maiores rejeições do BBB. E eu acho que não vai acontecer, principalmente por conta dos oponentes dele nesse paredão. Não, mas mesmo assim, gente, mesmo se fosse só ele, desculpe falar. Não. Desculpe, Amor. O recorde tá em 99,17. Tudo bem. Muito difícil. Poderia não bater a Carol Conká, mas entrar entre os maiores recordes. No paredão anterior, por exemplo, a gente vê anterior do anterior, porque a última a sair foi Denisiane e anteriormente o Marcos, a gente vê o Marcos saindo com mais de 80% num paredão com Davi e Isabelle. Se o Rodriguinho fosse no paredão com Davi e uma outra pessoa, talvez não precisava nem ser uma pessoa tão popular assim, talvez a gente visse o Rodriguinho saindo com uma porcentagem maior. Verdade. E quando a gente olha para as pesquisas, por exemplo, a gente olhando para nossa pesquisa aqui, que tá na aba comunidade, inclusive, se você quiser ir lá votar, a gente tem aí 18 mil votos até o momento, numa pesquisa que fala que o Rodriguinho vai sair com 81%. Fernanda com 6% e Lucas com 13%. Eu acho que vai ser por aí também. Então, se você olha, tinha uma possibilidade aí de o Rodriguinho sair com uma outra porcentagem. Uma porcentagem muito maior, inclusive, né? Vale falar que a pesquisa Vale a Pena é sempre certeira, mas na semana passada não foi. Não foi. Então será que nessa não vai ser também? Porque a gente teve uma mudança muito grande em relação ao Sincerão. Sincerão de hoje que eu acho que talvez prometa. Será que não? Vai entregar em Sincerão, Felipe? Você acha que não? Pelo amor de Deus, claro que não. Você acha que não? Ai, Claro que gente, não. eu tô aí esperançoso. Rodriguinho, no máximo, vai falar, gente, me tira daqui. Mas pronto. a gente tem Lucas, que tem Michel e Bin aí, meio que ele tá de olho no que ele pode falar. Tem a Fernanda, tem a Beatriz como líder, que teve um embate com Fernanda. Será que Fernanda não vai colocar isso também? Eu acho que, independente do que aconteceu hoje no Sincerão, esse resultado não muda. Não muda, mas Não pode muda. aumentar a porcentagem de Também alguém. não acho. Você acha Também, que não? Acho que não. Acho que as pessoas já pegaram o negócio do Rodriguinho, que não larga mais. Né? Não larga. Quando a gente olha pra votação aí, o Votalhada colocando a média dos sites, do Twitter, YouTube e Telegram, o Rodriguinho tá com 70%, o Lucas com 20% e a Fernanda com 9%. Nossa, cai mais ainda o Rodriguinho. Cai mais ainda. Nossa. Então eu acho que é isso. A equipe do Rodriguinho tá feliz que ele vai sair num paredão sem muito recorde, um paredão que ele vive pedindo aí que é no aniversário dele. Olha que bonito. Como se ele fosse aproveitar, né? Mas ele vai sair da casa pra mais de meia-noite. Já vai ter passado um dia depois. Inclusive, nessa madrugada, quando tava aí a Beatriz reunida com o grupo Fada, que a gente pode considerar que é agora a nova formação, né? Que é Davi, Matheus e também Alane. Apesar de Davi falar que não joga com eles, né? A gente vê aí eles argumentando e juntos, estrategicamente elaborando várias possibilidades. Sim. Eles escolhem aí ver o dedo duro, aquele dedo duro que é quando você consegue ver quem votou em quem. Sim. Lembra que até na festa, naquela treta que teve, o Davi até falou pro Matheus que ele gostaria de ver em quem a Isabelle tinha votado. Lembro. Eles ficam aí na dúvida se eles veem a Lady ou se então se eles veem a Giovana. E eles apertam o dedo duro da Giovana e veem que a Giovana votou na Vanessa Camargo. E eles ficam bastante surpresos aí com essa possibilidade dela ter visto, dela ter votado na Vanessa. A Alane até fala, será que ela quis defender o MC Bin, que era uma pessoa que ia receber muitos votos? Então ficam aí na dúvida e ao mesmo tempo surpresos com esse dedo duro. Sim. Inclusive num outro momento... Esse dedo duro, você sabe se a pessoa pode botar ele quantas vezes quiser? Não, eu acho que é duas Você não ia vezes. ver o voto de todo mundo da casa, né? Eu acho que são poucas vezes. Tá. Inclusive, quando eles estão fazendo as contagens aí dos 9 votos que o MC Bin recebeu no paredão, tem um momento que o Matheus pergunta assim, a Isabelle tá até nesse momento. E aí o Matheus fala assim, vocês votaram no MC Bin? Aí a Isabelle vai e fala, eu votei. E aí ela pede pra não falarem pra ninguém. Isso é jogar ou não jogar?
Aí fica o questionamento pra vocês. Inclusive, Isabelle depois também pergunta pra Giovana, no particular, se ela por um acaso votou no Davi. E a Giovana diz que não, nem nessa semana, nem na semana posterior, quando o Davi tinha dado pra ela a pulseira do Namira, que ela teria argumento pra isso. Então a gente vê aí que é o que a gente... jogar ou não é jogar? É o que a gente comentou no último vídeo, se você não viu. A gente tava bastante perguntando pra vocês e bastante reflexivo sobre o que é jogar, né? Que as pessoas da casa, o Davi fala que não joga com grupo fadas, a Isabelle fala que não joga com puxadinho, MC Bin fala que joga sozinho, mas a gente vê conversando sobre jogo e articulando de alguma forma estratégias, indiretamente ou diretamente. Mesmo que seja indiretamente, sabendo sobre o voto do outro e obtendo informações pra poder articular aí a sua própria jogada, Exatamente. né? Inclusive, MC Bin, que quando volta, lembra que ontem, ainda no ao vivo, quando o Tadeu fala pra ele, pergunta pra ele assim, se ele esperava que teria uma recepção mais calorosa em relação à volta dele do bate-volta, porque a gente vê que muita gente não comemora. Sim. Essa edição que ama bater palma, não bateu palma. E aí o MC Bin diz pro Tadeu, não precisa disso aí não. Se o Brasil estiver torcendo por mim, já é o que vale. Só quero torcidas de pessoas verdadeiras, não falsas. Então pra cima. Ai, me deu uma certa vergonha ali. Desculpe falar. Não, mas assim, falar. É porque ele não sabe que ele não tem uma torcida grande aqui fora, né? Não, mas eu acho legal ele se posicionar lá dentro. Mas não é só isso não, é porque a gente sabe que MC Bin só fala isso da boca pra fora. Você acha que ele não vai sustentar? Fazer, que vai acontecer, não sustenta nada. Você acha que não? Dá licença, não. Inclusive... Bota ele no Sincerão hoje pra tu ver se ele vai fazer alguma coisa. Não vai. Será? Não vai, é tudo da boca pra fora. Eu tô cansado gente, eu tô cansado de promessas vazias também, mas eu sempre fico com um pouco de esperança. Nossa, não me vem com mentirinhas, dói demais. É verdade. Tem o meu coração cheio de buraquinho. É verdade. Como é que é? Seu coração tá cheio de buraquinho, amor. Inclusive a Pitel comenta aí fora, com a Fernanda e o Rodriguinho, o seguinte... falando do Bin, quando ele chamou todo mundo de falso, deu vontade de dizer, às vezes é você quem tá errando com as pessoas e não pode ser não? Ah, pelo amor de Deus. Pitel fica com raiva aí, porque quando o MC Bin fala pro Tadeu que ele não quer torcida de pessoas falsas, ao mesmo tempo, ele cavou muito aí essa distância das pessoas, né? No fundo tá só colhendo o que plantou. É isso aí. Nossa, hoje você tá assim. Olha, e que remédio é esse que você tá tomando pra garganta, vendo como é que é, meu amor? Taca na cara. Vai respeitando, E aí, tem um momento aí muito legal, assim, pro jogo, que a Beatriz vira e fala assim, parabéns pela volta pro MC Bin. Aí a Alane tá perto, ela tem que falar também, ela fala, parabéns. Aí o MC Bin, depois de dar um abraço na Beatriz, ele estende a mão pra Alane. E aí ele olha pra Alane e faz a seguinte pergunta pra ela, presta atenção. Você votou em mim? Aí a Alane diz, votei. Aí ele, então por que tá me dando parabéns? Aí ela, mas depois eu posso conversar contigo. Aí ele fala, não precisa, tá de boa, é jogo. E aí na hora que ele sai, a Alane faz essa cara aqui pra Beatriz. Tipo assim, não tenho o que comentar. A Alane, que é uma pessoa que a gente sabe, que pra mim eu sempre fico muito no meio termo aí com ela. Se ela realmente é uma pessoa muito insegura, porque depois disso... acabou, né? Ela fica o tempo todo falando, ai, será que eu sou falsa? Será que o Brasil pensa que eu sou falsa? Ou ela é uma pessoa muito insegura, que fica precisando de aprovação até dos adversários. Ou se é mais uma vez aí um jogo onde ela tenta entrar de, ai meu Deus, porque a gente também vê a Alane tentando entrar em vários jogos, fazendo os VTs. Então eu fico nessa dúvida. Coloquem aí nos comentários o que você acha. Você acha que a Alane, ela aproveita os momentos pra tentar entrar aí na onda e fazer o VT? Você acha que não? A Alane é essa pessoa muito insegura, até pela questão da idade ou da personalidade, ou então aos dois. De vez em ela tá muito insegura e ao mesmo tempo aproveita e faz um VT, né? Traquinas meia-meio, Traquinas meia-meio. Aí, Traquinas meia-meio é gostoso. É gostoso. Aí vamos lá, porque também tem o Bin falando sobre o que o Voz do Além acabou de dizer com o Rodriguinho. O Bin fala aí no quarto gnomo que ele promete que ele não foi ali pra fazer amigo e que ele vai agora estralar. Segundo ele, a casa ele vai bater panelinha na casa. Aí. E eu só penso assim, panela quem bateu foi a Tina e depois todo mundo só promete e não faz nada. Não faz nada. Davi Será também que não falou. Pode mais fazer isso?
O quê? Porque tem umas coisas que eu acho que não pode mais, tipo, jogar a roupa dos outros na piscina. Não, jogar a roupa dos outros na piscina eu acho que não. Mas bater uma panela... né? Eu acho que pode. Não, a Tramontina é patrocinadora, não pode. Não pode. A não ser que bata a panela, no final olha pra câmera e faz igual a Bia, um VT. Panela Tramontina, não amassa, mesmo se você bater. Só se for alguma coisa assim. E ele disse que recebeu o parabéns do Matheus, inclusive, que votou nele. E ele disse que nem deu muita trela, que agora ele vai, não quer nem saber, que ele vai mirar no grupo Fada. Ele fala isso com o Lucas também. Ele disse que agora ele vai dar uma trégua em relação ao Michel, que era a pessoa que ele tava aí querendo colocar no paredão, porque ele vai mirar no grupo Fada. Ele fala que a única pessoa que ele não vai fazer isso é a Beatriz, porque por enquanto não votou nele, então ele não tem motivo. Bin, inclusive, também, que numa conversa na área externa com a Pitel e com o Lucas, eu achei até estranho, porque a Pitel conversando ali na mesma roda que o Bin, né? A gente sabe que desde quando o Bin, num paredão que tava muito aí decidido entre se vai Fernando ou se vai Marcos, em que a casa se divide pra votar, o Bin é a pessoa que se abstém e vota em vez de votar no Marcos pra tentar salvar a Fernanda, que era uma pessoa próxima dele no quarto gnomo, o Bin vota na Vanessa Camargo e se abstém desse voto. Desde então, a Pitel e a Fernanda se afastam bastante do Bin, né? Ele que continua mantendo uma relação aí com o Rodriguinho do quarto gnomo. E aí o Bin, ele vira nessa hora e ele solta uma que eu não esperava, não. Ele fala o seguinte, ele fala que se tem uma coisa que ele se arrepende, foi de ter feito esse movimento no jogo. Ele fala, o meu erro foi ter dado aquela volta no Marcos e não ter votado nele. E aí a Pitel já fala, amém, meu Deus, obrigado, Senhor. Ele falou que tá errado. Sim, que foi quando deu... Lembra aquela noite de tretas da semana passada? Exatamente. O que a Pitel tava querendo falar era isso daí. Exatamente. Agora ele admitiu. Só que aí a Pitel vai, claro, leva a informação pro quarto gnomo, onde tá ali Michel, tá a Fernanda e também o Rodriguinho. Mas ela diz pra eles que o Bin não fez uma desculpa diretamente pra ela, né? Mas que ele reconheceu o erro dele. E aí o Rodriguinho fala, por que ele não fala pra vocês duas juntas? Rodriguinho que é essa pessoa, né? Que fica jogando o tempo todo com o MC Bin, mas toda oportunidade que ele tem de plantar uma sementinha contra ele na Fernanda e na Pitel, ele faz, né? Porque nem pra Pitel ele pede desculpas. Na verdade, ele reconhece um erro, ele sabe que a Pitel ia levar isso pra frente. Mas não tem um negócio tipo, Pitel, me desculpa aquilo, Fernanda, me desculpa em relação a eu ter ido contra vocês que são próximas. Ou principalmente uma desculpa pra Fernanda, nesse caso, que foi a pessoa atingida diretamente. O Bin não ia mudar a votação, porque a Fernanda levou 10 votos, se eu não me engano, e o Marcos 4. Se eu não me engano, na época. Mas é uma questão ali sobre posicionamento de jogo, né? Sim. Que acabou que elas sentiram bastante. É verdade. Vamos continuar falando sobre os acontecimentos da madrugada, mas aproveitar um espaço aqui pra poder agradecer as mensagens que vocês mandaram pra gente. Sim. Agradecer a Natália Cristina, que falou, esse é o melhor canal pra falar de reality. Eita. O modo como vocês debatem atitudes dos participantes é sempre com carinho. Obrigado, Nath. Muito obrigado, Nath. Já tô chamando de Nath igual você, tá vendo, né? Pode ir na onda. A Rosana Pedrini falou, bons tempos de BBB raiz. Meu crush Pedro Bial alimentava ideia de experimento social e com a vinda do Thiago Leifert mudou pra jogo. O Titi implementou a visão de jogo no BBB, ele até tinha um canal de jogos. Ele criava estímulos, dava pitacos, apelidos. A Rosana mandou até 2 mensagens pra poder falar isso. Obrigado, Rosana, pela mensagem. E eu concordo, né? Eu também concordo. A gente falou isso em alguns vídeos, né? O quanto com o Pedro Bial era um início de Big Brother, então as pessoas levavam muito pra um lugar novelesco, de criar histórias. Era no início não só de Big Brother, mas de reality show. Big Brother, eu acho que foi o reality show que explodiu. O primeiro foi o No Limite. Teve Casa dos Artistas aí também. Mas o que explodiu e fez... O boom mesmo da convivência, né? E fez voltarem essa questão de experimento social foi o Big Brother. E na época do Bial, inclusive, se a gente percebe, era uma época, por exemplo, que casal era muito bom pro jogador. Sim. Porque a gente aqui fora exatamente via isso como uma novela, uma dramaturgia. A partir da entrada do Thiago, vira um posicionamento mais de jogo. O Thiago que de alguma forma vem do esporte pro entretenimento ali dentro da Globo. Eu acho ótimo. E ele coloca muito um olhar sobre quase como se fosse um técnico, né? O Thiago, ele incentiva, ele puxa a orelha, ele fala algumas coisas, ele é muito mais enfático. Ele comanda. Né? Quando a gente vem com o Tadeu, que é uma coisa aí que a gente vem de... É a terceira edição do Tadeu, 3 edições que não foram tão boas,
pessoas. Não que a gente esperasse uma edição como o BBB 21 ou 20, porque eu acho que ali existe um contexto também social nosso, de espectador, que fez com que todo mundo olhasse para aquilo muito fortemente. E o momento que a gente tava vivendo também no mundo, exatamente, né, na época. Nesse sentido. É claro que o Tadeu, ele vem de 3 edições mais mornas, mas eu acho que o posicionamento dele... o Tadeu também vem do esporte, né? Mas se a gente pensa, o Thiago Leifert é isso, ele era um técnico. O Tadeu, ele vem mais como comentarista. E aí é uma atitude que não é tão ativa dentro do jogo. Porque, querendo ou não, o apresentador, ele tem ele é ativo dentro do jogo, no sentido dele dar o posicionamento, dele falar, dele ser essa pessoa que faz o link com as pessoas aqui fora. E o Tadeu, você percebe que ele vem muito mais num lugar mais brando, mais uma proximidade afetiva, mais familiar com os participantes, que eu acho que deixam eles até ficarem mais relaxados. Se é afetivo e familiar, às vezes pra mim é até fria. Tipo, se você perguntasse pro Thiago Leifert, Thiago, o que tava acontecendo na casa ontem, 2h30 da manhã? Ele vai te falar. O Tadeu, não sei. Eu acho que ele vai falar assim, não sei, essa hora eu tava dormindo, entendeu? Entendi. Ele não dá me essa dá impressão, ideia, né? Não quer dizer que ele não faça. Ele não me dá a ideia de consumidor do programa, sabe? Entendo. Ele me dá a ideia de, tem um trabalho pra você. Tu quer? Sim. Aí ele fala, ai, quero, me explica. Quer isso mais de comentarista mesmo, né? Que você vê que quando ele vai narrar as provas, ele gosta muito. Ele faz os melhores momentos dele. Com gosto. E eu acho que tem esse lugar mesmo aí de um comentarista. Muito obrigado pelas mensagens. Se você também quiser mandar sua mensagem, botar a gente aí pra refletir sobre algumas coisas. Ótimo, mandar beijo pras pessoas, desejar feliz aniversário. Pedido de namoro. Que o Voz do Além é um grande carro cupido. do som. Você pode mandar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no primeiro link fixado ali no comentário, tem o primeiro comentário, tem o link, você manda a sua mensagem e também apoia o nosso trabalho por meio do Pix. Muito obrigado aí as mensagens de todo mundo. Tem um outro momento que acontece ali no quarto gnomo, que eles começam a meio que falar que eles não concordaram, não acharam que foi muito boa a justificativa da Bia de mandar o Rodriguinho. Bia que justifica falando que ele já colocou ela na mira, ela também fala que ele poderia colocar ela em outro momento e que ela tá tentando defender as pessoas que são próximas a ela. E aí eu discordo do quarto gnomo, sabia? Eu também discordo. Porque eu acho assim, é engraçado, né? Como as pessoas estão lá dentro, elas não têm a visão do todo, acaba que elas levam muito o que foi legal ou não pela visão de jogo delas. Mas se você observa, o que a Bia fez nessa formação de paredão, muito aí imbuída depois que a Lady pega o poder coringa e ela tem a possibilidade de mandar o Davi, foi realmente se posicionar dentro do jogo pro público. Sim. Porque agora a gente sabe que a Bia defendeu o Davi e de alguma forma o Davi tá incluído aí nesse grupo, nesse quarto fada, como uma pessoa muito importante. Sim, e ela faz uma coisa que é que o próprio quarto gnomo tava falando que queria fazer. Que era pegar pessoas que nunca tinham ido pra paredão e colocar. Ela fez isso. Agora Exatamente. Fez isso mesmo. Aí o Rodriguinho tá nessa, né, gente? Que a gente ouve várias vezes. Enquanto ele tá ali conversando com as pessoas na cozinha, falando assim, eu vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui, que é esse discurso que ele sempre tem. Ao mesmo tempo, quando ele tá na área externa ali com Lucas, Pitel e Fernanda, ele já diz assim, se eu ficar, aí eu tô fortão, hein? Desde o primeiro dia que eu tô falando que eu quero sair e aí não me tira, aí eu vou falar, gente, não preciso falar nada pra vocês. Só que é um jogo que a gente aqui fora já sabe que é uma defesa dele, sobre ele sair e falar que foi ele que pediu. Sim. Eu tenho um receio de como a casa pode receber essa saída do Rodriguinho. E eu acho que vão receber assim, tá? Sobre eles pensarem que ele só saiu porque ele quis. Sim. Mas tem gente ligada nisso. A Fernanda e o Michel comentam nessa madrugada ali no quarto gnomo exatamente sobre isso. A Fernanda diz pro Michel que ela tá tranquila com o paredão, mas sabendo que é um paredão difícil. E aí ela diz, mesmo sabendo que o Rodrigo fala sempre que quer sair, aí o Michel diz, é do jogo dele. E a Fernanda diz, eu também acho. E ele tem muitos fãs que querem ver ele aqui. Ele é muito importante pra casa toda, pra mim e pra Pitel principalmente. E aí o Rodriguinho, ele entra no quarto e os meninos falam que estavam falando sobre ele. Comentam falando sobre os fãs e tudo mais. E aí o Michel diz pra ele, você joga, Rodriguinho. Vanessa e Yasmin, por exemplo, não estão pro jogo. Até você falar isso de não querer ficar,
querendo ou não, é um jogo. Então eu acho muito legal, porque o Michel fala pra ele, e aí ele fica ali assim, vendo? Vai criticar Michel agora, vão falar que Michel... Não, você não vem que não tem, lá vem você ser do contra. Inclusive, gente, tem outras pessoas também pensando sobre isso, mas tem gente que parece que, olha, gente, a Yasmin, olha que decepção. O que houve da primeira semana pra agora? E Yasmin tem a capacidade de falar pra Vanessa Camargo o seguinte... sobre o Rodriguinho. Se o Rô sair, eu não acho que é porque não gostam dele. O contrário. Se a galera que gosta dele vê que ele não tá bem aqui dentro, se ele sair é porque acham que ele quer sair. Por favor, né, Yasmin? Eu acho Nunca assistiu um Big Brother? O maior choque da vida da Yasmin vai ser quando ela sair e ela ver o vídeo do Rodriguinho falando dela lá no quarto. Nossa, é verdade. Cara, é verdade. vai ser um golpe pra essa garota. Não é possível. Vai ser até triste de acompanhar, viu? Não, ninguém vai acompanhar, porque ninguém vai ver. Será que ela não? vai ver dentro da casa dela, mas você acha que não vai saber? Será que não vão mostrar isso lá na Thaís Versosa? Vão mostrar isso lá. Essa hora aí, vão mostrar, exatamente. E aí a Vanessa Camargo, que também é uma pessoa anti-jogo, mas que já assistiu bastante o BBB, porque ela faz alguns comentários relacionados a edições anteriores, ela diz... Ninguém faz isso. Quando o público gosta, ele mantém. Então a Vanessa joga essa realidade pra Yasmin de tipo, se ele sair, não vai ter essa história, não. O único que eu vi saindo dessa forma foi o Fábio Arruda na Fazenda. Que ele pediu pro povo votar nele pra ele sair. Foi a única pessoa que eu vi sair de reality show tudo bem, mas o povo eliminou porque ele pediu? Não! Esse que é o negócio, pedir é uma coisa, agora o pode dar uma pequena ajuda. Não ajuda em nada, não ajuda em nada, amor. Porque nem na Fazenda? Não, se o Davi chegar lá agora e falar assim, eu quero sair, o povo vai tirar ele? Não vai, a torcida não vai tirar. E na Ilha da Record? Aí eu não assisti a Ilha da Record. Não assisti, não tô sabendo. Nem lá, tá não bom, tô sabendo. Aí tem um outro momento que tá a Yasmin com a Vanessa e o Lucas, que a Vanessa Camargo, ela começa a falar ali sobre o Bin. E ela fala, esse paredão de agora é uma combinação tão improvável, tão louca, tão absurda. Se o Bin estivesse no paredão, eu ia ficar muito mais segura. Eu não confio no Bin. Ele aumenta, ele distorce. Tudo que ele reclamou do Davi, ele fez. Porque o Bin fala, né, chupa, quando ele volta lá do bate-volta. Aí a Vanessa diz, cara, chupa pra quem? Pra uma prova de bate-volta? Não quer dizer nada. Quer dizer que ele fica mais uma semana e o Brasil pode querer tirar ele ou não. Aí tem algumas coisas que eu concordo, outras que eu discordo. Realmente, voltar do bate-volta não tem, né, não diz nada sobre dentro ali, não diz sobre o público aqui fora. Mas agora, comemorar, Vanessa Camargo, eu não sei o que esse BBB 24 tem contra a gente que comemora. Porque, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente aqui fora sabe, todo final de mês cai o salário e a gente comemora mesmo assim. Aí se a pessoa volta da prova do anjo, volta do líder, volta de paredão, volta de bate-volta e volta gritando e comemorando, a pessoa não pode comemorar? Não é por aí também. Mas é o que eu já falei aqui. Esse Big Brother é tão acostumado a fugir de jogo que quando eles veem alguma coisa que é relacionada a jogo, eles ficam com raiva. Parece que é um povo que nunca torceu na Copa do Mundo pro Brasil ganhar. Olha. Nossa, eu não consigo entender esse negócio de porque eu entendo ela falar que o Bin foi lá e fez o que o Davi fez quando o Davi comemorou e o Bin foi lá e achou ruim. Eu acho que eu concordo com ela nesse sentido. Só que assim, pelo amor de Deus, já tô cansado desse dói porque ela votou nele. Aí se dói. Exatamente. E que agora a gente sabe que ele também tá na mira dela depois que ela saiu da mira, que tirou o Davi da mira, né? Falando em Davi, pra quem tinha receio aí que a amizade entre ele e Isabelle acabasse, não aconteceu. Nessa madrugada, os dois conversam bastante ali no quarto magia, inclusive bastante parte do tempo eles ficam com a mão ali apoiada, uma mão sobre outra, e aí eles falam sobre a vida deles. O Davi lembra sobre os momentos que ele enfrentou, o quanto ele erra, mas que ele é uma pessoa que quer acertar. Ele lembra também sobre quando ele mandou a Isabelle calar a boca numa brincadeira e ela não gostou, que isso tem a ver com o jeito que ele foi criado. Isabelle também traz um pouco da sua história, sobre a sua família, sobre o seu nascimento, sobre traumas que ela tem com familiares em relação à bebida e tudo mais. Então os dois ficam trocando bastante ali, até que chega um momento que a Isabelle vai pra cama do Davi, começa a fazer carinho, eles ficam ali bastante tempo, Isabelle fazendo carinho nele, falando meu curumim, meu irmão de Salvador, você é uma pessoa que eu gosto muito. Então eles reafirmam esse laço mais uma vez pra eles mesmos e pro público, que talvez tenha visto aí, eles sabem que o público acompanhou a briga, então como é um jogo falado, a gente também comenta muito sobre isso, né? Sobre eles reafirmarem
reafirmarem essa parceria. E eu não sei se essa parceria é reafirmada lá dentro, mas se ela vai reverberar aqui fora. Porque a gente vê os administradores das páginas deles muito um contra o outro. Sim. Eu acho que isso não vai ser recuperado. E isso é uma coisa que já tá ficando recorrente lá, né? Eles têm uma discussão, depois tem um momento mais afável, depois tem outra discussão. Isso vai gerar um desgaste, vai acabar. E isso também, quando a gente fala de mudança de Big Brother, isso também mudou muito. Antigamente, as pessoas que administravam as páginas do BBB, dos BBBs, a equipe deles aqui fora, geralmente se posicionavam em relação ao que o brother se posicionou lá dentro. Sim, agora não. E agora não. Eles veem muito mais o jogo externo. Sim. Inclusive, eu vi na internet a esposa do Rodriguinho ficando chateada porque parece que a equipe da Pitel e da Fernanda puxaram contra o Rodriguinho. E aí ela falando que eles apoiaram em determinado momento, eles são próximos lá dentro. Teoricamente lá dentro, você pensa que o Michel até comenta sobre isso, que a torcida da Fernanda e do Rodriguinho vão se juntar pra tirar o Lucas. Sim. Mas isso muda muito aqui fora, né? Talvez seja a primeira vez que eu tô vendo um jogo externo e um jogo interno. E um jogo externo diferente do jogo interno, apoiando a pessoa, mas jogando diferente dela, né? As pessoas estão pensando, a equipe tá pensando mais sobre a repercussão aqui fora do que realmente o que tá lá dentro. Vamos acompanhando o que vai acontecer. Hoje tem Sincerão. Eu tenho sempre uma esperança, porque pra mim ela é a última que morre. Não põe minha mão no fogo, Será que o Boninho vem aí com mais uma carta triturada? Vem alguma coisa de dinâmica diferente? Não, eu acho que tem que deixar hablar. E põe mais gente, Boninho. Pelo amor de Deus. Põe mais gente. Chama todo mundo da casa. Põe mais gente, inclusive na casa. Será que o Boninho vai fazer igual na temporada passada, que ele fez uma repescagem? Ou vai trazer uma casa de vidro no meio? Ai, agora? Uai. Não, mas agora tá tarde pra vidro. Não, na edição passada a repescagem aconteceu no meio do jogo. O pessoal já tinha saído, se harmonizado todo, curtido o carnaval, voltou com a informação. Pode acontecer, viu? Vamos ver o que esse BBB espera. Esse BBB 24 que tá aí chegando à sua metade do jogo. Sim. Ainda tem muita coisa pela frente. A gente vai acompanhando e o que, Voz do Além? E a gente volta a qualquer momento, né? Um beijo.